Fala fera! E aí? Eu sou o James, seja bem-vindo a mais uma videoaula aqui do site falafera.com. Vamos à segunda aula sobre desenvolvimento web. Hoje eu vou focar um pouco mais em CSS. Tá aqui nosso pequeno arquivinho que a gente fez na aula passada, tá bom? Vou só continuar com ele mesmo. Uma coisa que eu esqueci de falar na outra aula é o seguinte, ó. Eu posso dar enters aqui nos meus textos sem problema nenhum, tá? Que se eu salvar, eu dei enter aqui, salvei. Se eu vier aqui e der um F5, ó, pode ver que ele não muda nada, tá? Isso não interfere em nada, tá bom? Bom, o CSS serve para você dar a cara do seu site, tá? Como ele vai ser realmente, entendeu? Então, por exemplo, se você quer que esse texto aqui, ó, esteja numa fonte específica, então você pode informar isso através do CSS. Você quer que ele tenha uma cor específica, você também pode colocar isso pelo CSS. É ele que dá a cara do site, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, no site Falafera, tudo isso que está aparecendo aqui, ó, por exemplo, o tamanho desse quadrado aqui, ó, ele com certeza foi estruturado através do CSS. Esses menus aqui, ó, tá vendo que quando eu coloco o mouse em cima aparece vermelho no fundo? Isso aqui a gente pode fazer através do CSS. Ó, o link ele fica vermelho quando eu passo o mouse em cima, também posso fazer pelo CSS. Então tudo isso é o CSS que faz, tá? Então vamos lá. Bom, o CSS ele fica dentro do head, tá? Fica dentro do cabeçalho do site. Então vou colocar aqui debaixo do meta. A tag que você vai usar para colocar ele é a tag style, tá? Style, assim escreve, beleza? E você tem que colocar o tipo dela, né? Type igual text barra CSS, tá? E aí você fecha essa tag, né? Para não esquecer. Style, beleza. Bom, nessa aula a gente vai ver apenas como dar formatação para os textos, tá? Mais pra frente a gente vai ver como dar formatação para outros elementos também, tá? Como por exemplo imagens, tá? Aqui no CSS eu sempre tenho que informar, né? Aqui no código, aonde que eu vou estilizar, né? O meu texto, por exemplo, né? No meu caso, meu texto ele está aqui dentro do body, né? Então eu posso simplesmente colocar aqui body, abro o colchete, fecho o colchete e aí aqui dentro eu vou colocar as informações que eu quero, tá bom? Bom, como eu estou falando de texto, eu posso, por exemplo, mudar o meu texto, né? Então, nesse caso aqui, vamos começar, por exemplo, aumentando o tamanho do texto. Para isso é só fazer o seguinte, eu vou digitar fonte, traço, size, 2 pontos, e aí eu coloco o tamanho da fonte que eu quiser. Então, por exemplo, 20px. O 20px significa pixels, tá? Então vai ser uma fonte de tamanho 20 pixels. Vou dar um Ctrl S aqui para salvar. Vou entrar aqui no site, F5, olha lá, ele ficou maior, entendeu? Então, se eu quiser que fique maior que isso ainda, por exemplo, fonte tamanho 40. Ctrl S para salvar. Olha só que legal, beleza? Outra coisa que eu posso fazer é alterar a cor da letra. Para isso, a gente vai usar a propriedade color, 2 pontos, e aí eu tenho que informar para ele a cor que eu quiser, tá? Aqui eu posso usar, por exemplo, o nome da cor em inglês, tá? Então, se eu quiser vermelho, eu coloco red e ponto e vírgula. Nunca se esqueçam do ponto e vírgula, tá, gente? Aqui no CSS você sempre tem que colocar ponto e vírgula no final aqui da sua propriedade, tá bom? Ctrl S aqui para salvar, F5, olha lá. Então red, então por exemplo blue, tá? E aí eu coloco a cor que eu quiser. Se você quiser uma cor muito específica, você vai ter que usar o padrão RGB. O padrão RGB é Red, Green, Blue. Com essas 3 cores você mistura elas, vamos dizer assim, e você forma todas as cores, né, que o computador consegue entender. Eu não vou me aprofundar muito nisso, tá? Uma forma bem simples de você pegar a cor exatamente que você quer é usando um editor de imagens, tá? Eu sempre recomendo o GIMP. Vamos pegar uma cor aqui só pra gente ver. Vem aqui na paleta de cores, né? Escolhe a cor que você quer. Olha, ele já mostra aqui, ó, notação HTML. Tá bom? Então, por exemplo, se eu quiser esse vermelho aqui, ó, bem escuro aqui, ó, é só eu pegar, copiar essa cor aqui, né? Ctrl C. Vou aqui na parte do CSS,
eu tenho que colocar esse sustenido, tá? Antes de pôr a cor sempre. E Ctrl V. Dá um Ctrl S aqui para salvar. Vamos testar aqui, ó. Vejam que ele tá um vermelho normal, né? F5. Ó, agora ele tá um vermelho quase um preto, tá? Se eu quiser uma cor mais perto do rosa aqui, ó, assim mais ou menos. Copiar aqui a anotação e jogar aqui. F5, olha lá, viram? Então eu recomendo que você use um editor de imagens, tá? Para pegar a cor específica que você quiser. Ou então dê uma estudada aí no Google, tem bastante site que fala sobre isso, tá? Bom, no meu caso eu vou deixar a cor verde aqui só pra gente ver, tá? Então vai ficar 0, 0. O 0 seria a cor mínima, ou seja, o preto. E o F seria a cor máxima, o branco, tá? A mistura de todas as cores. Bom, outra coisa que eu posso fazer também é mudar a fonte do meu texto, tá? Ele tem uma fonte padrão, que é do sistema, tá? Mas eu posso mudar para uma fonte que eu quiser. Bom, para isso a gente vai usar a propriedade font-family. Assim, tá? Font family, 2 pontos, e aí eu tenho que colocar a fonte que eu quiser, tá? Então, por exemplo, a fonte Arial. Ponto e vírgula. Só isso, Ctrl S, F5. Olha lá, ele mudou um pouco, tá vendo? Já mudou para a fonte Arial. Posso usar outras, né? Por exemplo, Verdana. Lá mudou de novo. Times New Roman. Acho que é assim que escreve. É isso mesmo. Entendeu? Então ele vai mudando, tá? Uma coisa interessante é, eu posso colocar diversas fontes aqui, tá? Então, por exemplo, Arial. Depois, essas 3, né, que eu usei. Verdana. Tem a Sans também. Times New Roman. Bom, para que eu faço isso? Funciona assim. Se no computador da pessoa não tiver a fonte Arial, ele vai usar a fonte Verdana. E se ele não tiver Verdana, vai usar a Sans. E assim sucessivamente. Tá? Então, você pode colocar um monte de fontes aqui para sempre tem alguma fonte reserva caso a pessoa não tenha essa fonte que você está colocando aqui, beleza? É bem interessante isso. Bom, além disso, dá para deixar a fonte em itálico, negrito, sublinhado, tá? Para isso é só fazer o seguinte, ó. Fonte height, 2 pontos, e aí eu coloco o tipo da fonte, tá? Então, por exemplo, bold. Olha lá, ó, agora está em negrito, tá? Posso colocar em itálico também, para isso eu tenho que usar uma outra função, que é a font style, tá? O tipo da fonte, né? Eu coloco italic, tá? Olha lá, nesse caso ele está em negrito e itálico, tá? E eu posso colocar sublinhado também, né? Para isso a gente vai usar a propriedade text-decoration, tá? E aí eu coloco underline, beleza? F5, olha lá, o texto todo em underline. Bom, além do underline eu posso também colocar outras propriedades, tá? Por exemplo, overline, que é a linha acima do texto, tá? Overline, F5, olha lá, a linha fica em cima do texto. Eu também posso deixar o texto riscado, tá? Que é o line through, linha atravessada, uma coisa assim. Olha lá, o texto está riscado, tá? Pode ser assim também. Bom, mas desse jeito que eu estou usando aqui, gente, eu estou fazendo isso para o body inteiro, tá? Então todos os textos que estiver aparecendo no body, ele vai ficar desse jeito aqui. Não é comum fazer esse tipo de coisa e não é nem aconselhável, né? Você fazer isso para o body inteiro. Você tem que fazer para elementos específicos, tá? Então, se eu quiser que somente essa primeira linha fique de uma forma, eu tenho que especificar aqui no CSS e aqui no HTML, tá? Para ele poder mexer apenas nessa linha, tá? Então, para isso tem diversas formas para eu separar os textos, tá? A forma que a gente vai ver hoje é através do elemento P, tá? É uma tag chamada P, só isso. É uma tag de parágrafo, tá? Para quando eu quiser criar um parágrafo. Vou colocar esse texto aqui dentro desse parágrafo. Bom, se eu só fizer isso, não vai resolver nada, tá? Ele só vai separar aqui os dois, fica vendo, ó. Olha lá, viu? Ele só pulou os dois porque essa tag cria um parágrafo sempre que eu usar ela, tá? Então, se você quiser criar parágrafos aí nos seus textos, você pode usar a tag P, tá bom? É um jeito simples de fazer isso. Vejam que a formatação ainda continua igual, tá?
Se eu quiser que tenha uma separação entre as duas frases, né, eu tenho que informar aqui na tag, tá? Então, nessa tag P, eu posso criar uma classe para ela, tá? Class, e aí eu dou um nome que eu quiser. Então, por exemplo, texto 1, vamos supor, tá? Vamos supor que essa é a tag texto 1, e aí eu vou criar uma nova tag aqui, P também, class texto 2. Vou fechar aqui essa tag. Vejam que agora eu estou separando os meus textos, tá? Um pertence à tag de classe 1, o outro pertence à tag de classe 2. Opa, separei aqui. Era para deixar tudo junto mesmo. Bom, e aqui eu tenho que mudar isso. Eu não quero mais que seja no body, tá? Todas essas informações aqui. Eu quero que seja apenas para o texto 1. Então, quando for classe, gente, eu tenho que colocar primeiro um ponto. E aí eu coloco o nome da classe, tá? Então, por exemplo, texto 1. Ctrl S, F5. Vejam que apenas o texto 1 ficou formatado daquele jeito que a gente mudou, tá? Eu posso fazer a mesma coisa aqui, né? Vou copiar aqui, colar e vou colocar aqui para o texto 2, só que eu vou mudar a cor. Vou deixar em cor vermelha. FF, isso. E vou colocar a fonte Verdana mesmo, vou tirar aqui o Arial. F5, Ctrl S, F5, e olha lá, viu? Já mudou, entenderam? Então essa é uma forma de eu personalizar os meus textos, tá bom? Vejam que os dois têm algumas propriedades iguais, tá? Por exemplo, tamanho 20 e essa formatação aqui, bold, italic e underline. Eu posso mudar isso tudo pro body, né? Se eu quiser que todos os meus textos fiquem dessa forma, tá? Eu posso simplesmente recortar isso, colocar aqui no body, e aí eu vou economizar um pouco de linha, né? Meu código. Olha só. Vou dar um Ctrl S aqui. Ó, vejam que está igual. Só mudou a cor aqui do underline, tá? Por quê? Porque eu estou dizendo aqui para ele que todos os textos vão ter underline. Só que quando eu chegar aqui no texto 1, a cor do texto é verde e a cor do texto 2 é vermelha, tá? Mas ele não passa essa propriedade para o underline. A não ser que eu pegue e jogue isso aqui na classe, tá? Vou fazer aqui na classe 2. Ctrl S. Olha lá, viu? Agora ele está vermelho, o meu underline, tá bom? Além de tudo isso, eu posso também alterar os alinhamentos, tá? Do meu texto. Então, por exemplo, se eu quiser que o texto fique centralizado, eu uso a propriedade text-align. 2 pontos, e aí centralizado é center, tá? F5, e olha, o texto ficou centralizado. Se eu quiser que ele fique do lado direito, é só eu colocar right. Olha lá, beleza? Se eu quiser que o texto fique justificado, né? Justify, Ctrl S, F5, ele vai ficar justificado. Como aqui é um texto pequenininho, não dá pra você ter noção do tamanho, tá? Bom, peguei aqui um texto de exemplo, vou jogar aqui no texto 1, Ctrl V, opa, ficou gigante aqui, não tem problema. Como eu disse, eu posso dar Enter, tá? Isso não vai mudar nada. Bom, vou deixar assim mesmo, Ctrl S, F5, ó, o texto está justificado, tá? Vejam que ele está certinho dos dois lados, tá? Quando ele não está justificado, só pra gente ver aqui, vou colocar aqui left mesmo, né? Que é o padrão. Vejam que ele não fica certinho dos dois lados, tá? Só quando eu coloco justify. Olha lá, aí fica certinho. Beleza? Já estava esquecendo de uma coisa, pessoal. A parte do CSS eu posso colocar em outro arquivo, tá? Para eu usar esse mesmo arquivo em várias páginas que eu tiver no meu site. Para isso é simples, tá? Eu vou pegar tudo isso que a gente fez aqui, vou recortar, criar um novo arquivo aqui, colar. Beleza? E agora eu vou salvar aqui na pastinha que está o nosso site. Eu vou colocar o nome que eu quiser, tá? Então, por exemplo, estilo. E aí, o importante é você colocar aqui, ó, .css, tá? Lembre-se disso. Salvar. Bom, aqui na nossa página 1, a gente tem que indicar esse arquivo aqui no nosso pequeno código, porque senão ele não vai saber, ó. Se eu vier aqui e simplesmente der um F5, ele vai perder todas as propriedades, tá? Que a gente tinha salvo.
Então, como é que eu coloco o estilo CSS aqui na minha página? Bom, vou apagar essa parte aqui. Vou dar um Ctrl V, né? Porque já para ficar mais rápido aqui. Ó, a gente vai colocar uma tag chamada link, tá? Tag de link. A gente vai falar referente ao que é esse link. Nesse caso aqui a gente vai falar que é um estilo. Style sheet significa folha de estilo, tá? O tipo, né? CSS, igual a gente fez da outra vez. E aqui, ó, href, aqui você vai indicar aonde que vai estar esse estilo. Então eu vou apagar essa parte aqui, vou colocar só estilo, nome do arquivo, né? .css, tá bom? Se tivesse dentro de alguma pasta, eu tinha que colocar o nome dessa pasta. Então, por exemplo, pasta, vamos supor assim, né? Pasta, barra, e aí vai estar o nome do arquivo, tá bom? Ctrl S, e aí se eu vier aqui, F5, vejam que voltou tudo do jeito que estava, tá bom? Essa é uma forma de você colocar o estilo nas suas páginas, tá? Por um outro arquivo. Nas nossas videoaulas eu não vou usar a folha de estilo, tá? Para deixar tudo em uma folha só para as pessoas conseguirem ver mais fácil, tá bom? Bom, então é isso aí. Essa aula acabou ficando maior do que eu pretendia. Espero que você tenha gostado. Se tiver dúvidas, comente aqui embaixo. Eu vou procurar estar respondendo as suas dúvidas, tá? Clique em gostei para ajudar aqui no canal. Um forte abraço e falou, fera!